Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem para que vocês possam estar meditando. Vamos aprender mais um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que se encontra no livro de 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para a tua igreja. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Glória a Deus. E hoje, meus amados, eu trouxe um tema aqui muito importante para os nossos dias de hoje, através dessas mensagens aqui. Como lidar com situação que exige empatia e discrição. É como lidar com pessoas que muitas vezes que estão enfrentando por um processo difícil na sua vida. Talvez um vício. Ou outras coisas a mais. Que muitas vezes nós, aos nossos olhos, nós achamos que é errado. Que é pecado. Mas que nessa tarde, hoje, nós viemos aprender como lidar com essas situações. E aqui no 1 Coríntios ela está nos ensinando. Aqui enfatiza o quê? O corpo como templo do Espírito Santo. Então que nessa tarde nós venhamos usar aqui esse versículo para motivar o autocuidado com as pessoas, não para condenar. Nós venhamos ensinar para as pessoas. E nós vamos aprender através desse versículo. E o que nós aprendemos? Aborde em particular. Quando nós vê algo de errado com alguém, seja no ministério, seja aonde for, o que nós temos que fazer? Nós temos que abordar em particular, focando na preocupação com a saúde e no bem-estar dela. Seja ela ou seja ele. E evite julgamentos ou repreensões públicas. Olha só. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, você pode ter certeza que Ele não envergonha ninguém. Nenhum dos seus filhos. Ele usa sim profetas, pessoas para falarem com as pessoas que precisam talvez ouvir algo para que possa ser corrigido. E que nós viemos aprender essa tarde. Aí sugere o quê? O apoio e a compreensão. Tratando a pessoa que está passando por esses momentos difíceis, porque nós não conhecemos ou não sabemos o porquê a pessoa está nessa situação. E muitas vezes vem o julgamento. Então que nessa tarde nós viemos aprender mais um pouco desta palavra maravilhosa. Como um vício que requer o quê? Um tratamento, acolhimento e não apenas uma falha moral. Por quê? Assim, precisa de um tratamento. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é um Pai que trabalha nas nossas vidas de uma maneira assim tão clara, tão especial. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Ele vai trabalhar na nossa vida de uma forma natural. Ele vai usar as pessoas que estão à nossa volta para nos ajudar. E aí nós vamos ver algo acontecer nas nossas vidas de uma forma natural. Mas aquilo que talvez você não, aos seus olhos, você jamais conseguiria, ou pode acontecer, é aonde que o nosso Deus entra com o sobrenatural. Por isso que Ele deixou os médicos, as pessoas para poder nos aconselhar, para que a gente veamos
ali conversar, pedir ajuda para que nós possamos juntas ali conseguir ter uma vida melhor, a conseguir se libertar deste mal que muitas vezes está aprisionando a vida da pessoa. Olha só. Aí o nosso Pai vai ver o esforço de cada um de nós, a dedicação. Aí vai ser a hora que ele vai entrar com o sobrenatural. Ele vai ver que sozinha ou sozinho você não vai conseguir, mesmo com pessoas ali tentando te ajudar. Mas ele vai ver o seu esforço, a sua força de vontade, e é aonde que ele entra com a providência, com o sobrenatural na sua vida. Aí o milagre acontece. Olha só a diferença. Por isso que é importante, nós temos que querer ser ajudado ou ajudada, porque não tem como o Senhor Jesus trabalhar. Por isso que fala aqui, ó, demonstre empatia, deixe claro que a conversa parte do cuidado e do amor cristão, e não dê um espírito de fofoca ou condenação, não, muito pelo contrário. Nós temos que estar aqui para poder ajudar. Então a mensagem está ensinando primeiramente a mim, porque muitas vezes a gente fica sem visão, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Aí vem essa mensagem maravilhosa nos ensinando como lidar com essa situação. E quando essa mensagem chegar até você, talvez você esteja vivendo uma situação dessa, ou você está vendo algo ali e vai ter que passar por este processo aqui. Então a palavra já está nos ensinando como lidar com essa situação, com pessoas que estejam vivendo desta maneira. Não julgando, mas sim ajudando. E isso é maravilhoso. Aqui eu vejo o cuidado do nosso Senhor Jesus com as pessoas. Em momento algum, a palavra do Senhor fala que nós devemos julgar as pessoas. Não, muito pelo contrário. Nós temos que acolher, ver a situação que ela está enfrentando, o porquê de tudo isso, para ver se a gente pode fazer alguma coisa. Aí talvez você pergunte, mas eu não posso fazer nada, a não ser se ela não dá um passo. Sim, ela tem que dar um passo, ou ele, vice-versa. Mas para isso, o que nós devemos fazer? Entrar em oração pela vida da pessoa, ajudar ela. E aqui também em Gálatas 5:1, olha só, Gálatas 5:1, vamos aprender mais um pouquinho, amém? Gálatas 5:1, olha só. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só. Então a palavra já está nos ensinando. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, que nós viemos viver uma vida aqui nessa terra mais livre. Por quê? Porque Ele já nos libertou de tudo, de toda a escravidão. E hoje nós somos livres. Aí você pergunta, mas como assim? Se eu sou livre, talvez eu ainda estou vivendo numa situação que eu não gostaria de estar vivendo. Ou você está vendo alguém vivendo uma situação dessa maneira. Mas a palavra está sendo bem clara nessa tarde. Em Filipenses 4:13. Não, desculpa. Em Gálatas 5:1. Glória a Deus. É isso mesmo.
fala sobre a liberdade em Cristo. Ideal para o quê? Mostrar que o vício é uma prisão da qual ela pode ser liberta. Olha só. Porque nós já somos livres, nós já fomos libertos. Então, muitas vezes, tem muitos ainda vivendo escravizados. Sendo que o Senhor já nos libertou. Não só a nós, mas como todas as pessoas. Agora nós vamos entrar aqui em Filipenses 4. Filipenses 4, 13. Olha só. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha só. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se nós está em Cristo, não há batalha. Não há batalha que eu e você não possa enfrentar ou vencer. Mas para isso, nós precisamos querer. Nós temos que se levantar. Nós precisamos superar o quê? A dependência. Eu não sei qual é o vício que você está enfrentando ou vivendo. Mas tem que superar essa dependência. Seja ela química ou psicológica, que muitas vezes também acontece. Por isso que a pessoa fica dependente do vício, porque ela não está com um psicológico bom e acaba se aprofundando no vício. Então tem que ser tratado. E só vai conseguir através de Cristo Jesus. Por isso que nós temos que trazer Cristo para a nossa vida. O quanto é importante. E aqui em Efésios 6, 18. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar no meu e no seu coração. Olha só. Efésios 5. Efésios 6, 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Efésios 6, 18. Olha só o que a palavra diz nessa tarde. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então a palavra-chave aqui está nessa tarde é oração. Que nós venhamos o quê? Está em oração em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que estar com toda a oração e súplica no Espírito. Talvez você esteja na sua casa, fazendo alguma coisa. Esteja em Espírito, orando, intercedendo. Em todo o tempo. Então que nós venhamos estar em oração. Que a oração muda situações que nos afligem todos os dias. Vigiando nisso com toda a perseverança. E súplica por todos os santos, por todas aquelas pessoas que estão passando por este momento difícil. Talvez está enfrentando um vício. Talvez está com o seu psicológico abalado. E por causa disso a pessoa se aprofunda no vícios. E a palavra é maravilhosa. E só assim nós vamos conseguir usar a oração para a batalha, que se encontra aqui em Efésios 6, 18. Porque todos os dias nós enfrentamos uma batalha no mundo espiritual. E nós só vamos vencer através da oração, em vigilância, em perseverança, em oração por todos os santos, por todas as pessoas.
seja família, amigos, vizinhos, irmãos da congregação, que nós congrega, e assim por diante. E muitas vezes nós não fazemos isso, mas a palavra está nos ensinando nessa tarde. Nós só vamos vencer essas coisas através da oração, da perseverança. Você aí que se encontra numa situação dessa, que está enfrentando um momento difícil, talvez você já tentou, mas não conseguiu. Pede ajuda. Você tem que querer ser ajudado ou ajudada. Pede ajuda. Aí as pessoas vão se juntar e vai entrar em oração e algo vai acontecer. Porque quando nós fazemos isso em oração, em perseverança, o Senhor Jesus entra com o sobrenatural na vida da pessoa que está precisando de uma libertação. E o Senhor está nos ensinando mais uma vez nessa tarde como lidar com essas pessoas, essas situações que nos cercam muitas vezes. E a palavra nos ensina que nós temos que ser, eu falei aqui, ó, a situação exige empatia e descrição. Nós temos que ter empatia e ser discreta. Não precisa das pessoas ficar sabendo o que a pessoa está enfrentando. Tem que chamar a pessoa, conversa com a pessoa, se ela quer ajuda. Aí vai vir mais pessoas de confiança, pessoas que podem ajudar em oração. E isso é muito importante para nossas vidas. Amém? E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas não vai dar certo. Muitas vezes vão acabar machucando as pessoas, ofendendo, deixando elas piores do que já se encontram. E quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, nós temos que ser o quê? Diferente. Ter atitudes diferentes. Sempre falar com amor com as pessoas, tratar as pessoas com amor. Nós temos que aprender muito e muito na casa do Senhor. Por isso que nós temos que estar ali dentro, para querer ser cada dia melhor. Porque se nós estivermos lá dentro só para ouvir a mensagem, mas não trazê-la para nossas vidas e colocar em prática, de nada adianta. Nós temos que aprender todos os dias, a cada dia, pegar a palavra e trazer para nossas vidas. Aí talvez você pergunte assim, mas eu não preciso disso, eu não estou vivendo isso. Mas tem alguém do seu lado talvez esteja vivendo ou enfrentando isso. E muitas vezes vão precisar da nossa ajuda. E nós podemos estar orando, para que todo este mal, para que toda essa prisão que essa pessoa está vivendo, possa ser eliminada da vida dessa pessoa. E isso só vai acontecer através da ajuda, da oração. Amém? E quando você ouvir essa mensagem, traga ela para a sua vida. Porque todos os dias nós aprendemos o novo de Deus. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas se nós estamos aqui hoje falando do amor de Cristo, é porque nós queremos ser melhor.
Nós temos esse anseio dentro do nosso coração, para cada dia mais viver em Cristo. Porque a palavra é bem clara. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso ajudador. Ele entra com cada um de nós nessa guerra para guerrear contra essa escravidão, contra este mal que as pessoas estão enfrentando e não conseguem sair. Mas para o nosso Jesus tem uma saída, porque Ele é a nossa força e o nosso libertador. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito, papai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração, e eu agradeço mais essa rica oportunidade, em nome de Jesus.